Problema. Pronto, obrigada. Gente, bom dia, certo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vocês vão ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas que não foram tiradas anteriormente por conta das dificuldades que a gente tem até mesmo de comunicação e por conta da internet, ok? Mas hoje nós vamos ver o conteúdo que nós já estávamos vendo nos outros dias, certo? Que é a unidade 3, né? A evolução da cartografia ou evolução cartográfica. Eu vou colocar aqui, que se vocês quiserem abrir o livro de vocês, tá bom? Na página 62, para vocês acompanharem o que eu estou falando, seria até bom. Até para a gente sentir um momento que estamos de novo, né? Em sala de aula. Obviamente que o contato humano não é o mesmo contato digital, mas infelizmente é o que temos agora. Mas vou colocar aqui para apresentar para vocês o livro digital que eu baixei, tá bom? Só um momentinho. Eu ia apresentando e falando com vocês. Alguém me dá ok? Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aí para vocês? Alguém poderia só me dar o ok? Aparecer na sua tela. Foi? Pronto. Aparecer na sua tela, Berenice. Pronto. Então, aqui, ó, a gente está vendo aqui na página 62, né, os mapas na antiguidade. Eu vou fazer só um resumão bem rápido, tá bom? Porque esse conteúdo a gente já viu há umas 3 semanas atrás, 2 a 3 semanas atrás, os mapas na antiguidade, tá certo? Que é justamente essa evolução dos mapas. Obviamente que os primeiros mapas que existiram não foram os mapas que a gente tem conhecimento nos dias atuais, com fotos, com uma resolução muito boa, que a gente consegue postar somente o endereço, o número da casa, o bairro, no Google Maps, né? Google Maps, e a gente consegue ter acesso a uma boa resolução, a gente consegue até ver o cachorro que está na porta se a gente der um zoom de qualidade, né? Mas assim, a gente percebe aqui nessa página que vocês estão observando dos mapas na antiguidade, tá certo? Então, os mapas, eles são muito antigos, certo? Então, muitos povos, como vocês estão observando aí, ó, os árabes, os babilônios, os romanos, os egípcios, os chineses, né, indianos, principalmente os chineses, que eles foram, digamos assim, os pioneiros, né, na criação e na utilização de mapas. Vocês vão observar a contribuição deles para a história, né, para essa evolução cartográfica. Descendo aqui a página, a gente vai ver o primeiro mapa, certo? É um mapa dos babilônios, que ele foi elaborado há cerca de 4.500 anos, 2.500 anos atrás. Ele é de argila, ó. Se vocês observarem bem, não é um mapa como o mapa que a gente conhece nos dias atuais, né? Com as fotos, como é que eu posso dizer? Com aquelas cores que a gente tem, com a legenda explicando o que significa cada símbolo de cada cor, né? Cada símbolo, se aparece um avião no mapa, significa que naquele lugar existe um aeroporto, se aparece um navio, significa que ele tem um porto, né? Obviamente era uma coisa bem, como é que eu posso dizer? É uma coisa bem bruta, né? Até porque foi feito numa argila. Se vocês observarem bem, ele tem até o formato de um peixe, né? Aí, ó, aqui do lado direito, vocês vão observar que ele vai mostrando onde é o norte, onde é as montanhas. Esse mapa aí, ele está mostrando o norte da Mesopotâmia, certo? Que é o atual Iraque, que a gente conhece hoje em dia, né? Aí ele vai mostrando aqui, ó, essa linha que está passando aqui, no caso, seria o rio, aqui seria o leste, aqui seria o oeste, né? Então aí não tem o sul, né? No caso, é um mapa bem, como é que eu posso, bem bruto, né? Que a gente vai observar. Eu já vou passar porque a gente já viu isso nos conteúdos anteriores, certo? A gente vê que foram os chineses, né, basicamente os precursores da cartografia. Eles utilizavam os mapas basicamente para delimitar o território, para administração e controle do território, a cobrança de impostos. Mas aí a gente pergunta, Berenice, como assim? Era basicamente
Obviamente que as cidades, os locais, eles não eram como a gente conhece hoje em dia, tudo bem traçado, onde a gente conhecia os limites direitinho das cidades, né? Então, eles usavam basicamente para isso. E se vocês observarem, essa elaboração de mapas dos chineses é desde o século III a.C., né? Então, faz muito tempo. Eu acredito que vocês saibam, né, como funciona a questão do antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que o AC sempre vai ser antes, a história sempre que aconteceu antes do nascimento de Cristo e o DC depois de Cristo, né? Só para caso vocês não entendam muito bem essa questão. Então, basicamente, os chineses, eles utilizaram a cartografia para administração, definição de rotas de comércio, de navegação. Obviamente que essas navegações não são as navegações que a gente está falando no período mercantilista, né? Eu não gosto de usar a palavra descobrimento, neste momento eu estou usando aspas na palavra descobrimento, não dá para me ver, porque essa ideia de descobrir, ela já caiu por terra, né? Não tem como descobrir uma coisa que várias pessoas já conheciam há muito tempo, mas a gente fala isso até por costume, né, e falta de um termo. Mas nesse momento, nesse período das grandes navegações, a gente não está falando aqui, então era uma coisa bem pioneira ainda, né, nesse sentido. Continuando aqui, a gente vai ver que foi no mundo ocidental, a gente está falando aí do Oriente. A gente já, na unidade 1, a gente já viu o que é a parte ocidental e o que é a parte oriental do mundo, né? Então, quando a gente fala de oriental, vamos lembrar aí dos chineses, dos japoneses, né? Dos coreanos, ou então só lembrar que está do outro lado do mundo, né? Não é do nosso lado, nós estamos no Ocidente. Então, no mundo ocidental, foram basicamente os gregos que contribuíram para o desenvolvimento da cartografia. Eu acho que vocês sabem, vocês já estudaram na filosofia, já estudaram na história, que os gregos, eles trouxeram muito conhecimento, muitas disciplinas que a gente conhece hoje em dia, né? Como a matemática, a astronomia, né? Então, eles trouxeram muita ajuda, né? Foram eles que disseram que a Terra era esférica. Então, com certeza, essas pessoas que viveram nessa época, toda vez que alguém fala que a Terra é plana, elas se contorcem, né, nos seus caixões, porque hoje em dia a gente sabe dessa ideia. Eu já apresentei para vocês, né, logo nos primeiros dias de aula sobre essa concepção da Terra plana. A gente já discutiu isso em sala. Então, os gregos, eles aprimoraram esses mapas que os chineses, desde o século III a.C., já criaram, que já utilizavam, né? Então, foram eles que introduziram as latitudes e as longitudes, certo? A gente já viu isso também na unidade 1, o que era latitude, o que era longitude, que com aquele número a gente consegue descobrir qualquer lugar que existe no mundo, né, só com a latitude e a longitude de um lugar. Foram eles que criaram um sistema de coordenadas, foram eles que idealizaram os mais antigos sistemas de projeção. Então, a contribuição dos chineses, né, e dos gregos foram muito grandes para essa evolução da cartografia, né? A gente fala, caso vocês tenham esquecido ou não estejam lembrando no momento, quando a gente fala de cartografia, a gente fala da ciência que estuda os mapas, né? Então, tudo que envolve os mapas é basicamente a cartografia, tá certo? Então, a gente vê aqui os mapas na Idade Média. Então, cada história tem um mapa diferente, né? E os mapas, nesse período, eles, como eu posso dizer, eles necessitavam muito do contexto histórico, eles dependiam muito do contexto histórico que estava acontecendo naquele momento. Então, quando a gente fala de Idade Média, eu acho que vocês já viram isso em algum momento na matéria de história de vocês. Quando a gente fala de Idade Média, automaticamente a gente lembra da igreja, né? Eu acho que vocês lembram que é até conhecido, né, como a Idade das Trevas, mas não é das trevas porque havia o mal, é porque a igreja, digamos assim, a igreja católica que detinha todo o conhecimento naquele período. Então, tudo que as pessoas iam fazer, elas
Estou falando de absolutamente tudo na vida delas, desde compras até a vida matrimonial. Então, tudo dependia da igreja e da opinião da igreja, né? Então, até os mapas nesse período, eles dependiam dessa visão, né, apostólica romana, dessa visão da igreja. Se vocês observarem aqui essa figura, ó, é um círculo, né? Aí mostra aqui a Ásia, a África e a Europa. Vocês estão sentindo falta de alguma coisinha aí, né? Acho que vocês percebem que, por exemplo, vou citar só um, no caso, né? Aqui não tem a América, né? Por quê? Porque nesse período a América ela não era conhecida. Existiam muitas, as navegações elas vieram a acontecer só no outro período, né? Então, muitas dessas pessoas, elas acreditavam que existia, né? Como é que eu posso dizer? Um local que se elas navegassem, chegassem nesse local, era o fim do mundo, eles iam cair no abismo eterno, ou então acreditavam que em certo momento, quando eles chegavam em algum lugar, iam encontrar locais com muitos monstros, certo? Então, a América, nesse período, ela não era conhecida, ok? Não pelos europeus que eu estou falando, porque, digamos que esse mapa aí, ele foi basicamente europeu. Se vocês observarem aqui, ó, tem aqui Biblioteca Britânica, né, Londres, Inglaterra. Aí, os mapas, eles eram muito ligados à religiosidade, tá bom? Esse mapa aqui, ele é um exemplo claro de um mapa na Idade Média. Aqui de lado, ó, se vocês observarem, é a legenda. Por quê? Porque ela está explicando cada ponto aqui que tem no mapa, certo? Então, aqui no número 1 seria o quê? Jerusalém, a cidade santa, como centro do mundo, né? Aqui o número 2, os rostos de Adão e Eva, né? Imagina hoje, em pleno século XXI, a gente pega o mapa, abre o mapa e tá lá, rosto do Adão e Eva. A gente vai olhar e pensar, mas como assim? Por que tem um rosto no meio do mapa, né? O que está acontecendo? Obviamente que graças às novas descobertas tecnológicas, científicas que a gente vai observar, que vocês vão conhecer, né, no decorrer dessa aula, vocês vão ver que isso ajudou muito a quebrar essa concepção religiosa dentro da nossa vida. Quando eu falo isso, obviamente que eu não estou falando na nossa vida pessoal, eu falo na nossa vida acadêmica, né? Aí aqui, o ponto, daqui o 2, o 3, né? No caso seria o quê, ó? Cristo com os braços abertos guardando o mundo. No 4, né? A Arca de Noé simbolizando a história bíblica do dilúvio. O 5 seria Roma. 6, o mar Mediterrâneo. 7, o Rio Nilo. O 8º, o Mar Vermelho. Se vocês observarem, todos esses pontos, eles têm uma ligação muito forte, né, com a história da Bíblia, com o que a gente aprendeu no catecismo, com o que a gente aprendeu na igreja, né? Então, tinha muito essa ligação. E eu vou falar aqui bem rapidinho, né, dos mapas do Renascimento, ok? Então, depois da Idade Média, surgiu o Renascimento, foi um período histórico, certo? E nesse período houve o avanço das grandes navegações. Aqui de lado, ó, vocês podem observar que ele vai falando o que é. Conjunto de viagens marítimas realizado principalmente por portugueses e espanhóis. Por quê? Porque eles foram os primeiros, né, a se aventurarem nesse mundo desconhecido, certo? Entre os séculos XV e XVI, que tinham como objetivos principais expandir o comércio, obter uma quantidade cada vez maior de metais preciosos, ou seja, o ouro, a prata, né? Eles queriam isso mesmo, porque o ouro, a prata, lá na Europa já estava acabando, né? E eles não tinham tanto contato, eles não poderiam chegar nos chineses, né? Nos japoneses, que são uma cultura milenar, e sair saqueando tudo. Eles até fizeram isso, mas demoraram um pouco e não foram com tanta intensidade como aconteceu em toda a América, né? E ampliar os domínios territoriais. Então, nesse período, surgiu os mapas portulanos. Né? O que são os mapas portulanos? São cartas náuticas elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura a navegação
porque nesse período eles deixaram um pouco de lado essa concepção religiosa, né, e focaram nos conhecimentos, tá certo? Então aqui são os mapas portulanos, ó. Vocês lembram que os mapas na antiguidade eles eram feitos num pedaço de pedra, né, num pedaço de argila. Aqui já foi uma coisinha mais diferente, né? Eles eram desenhados em pergaminhos e geralmente eram na pele de cordeiro, tá certo? Então, por que na pele de cordeiro? Para durar mais, né? Eles precisavam que durasse, eram meses e meses de viagem em locais que eles nem sabiam se voltariam ou quando voltariam, né? Aí vocês vão ver que já tem uma concepção das latitudes, das longitudes, né? Maior. Então, não tem figura de Deus, não tem o Adão e Eva, certo? Já tem um sistema de coordenadas geográficas. Eles já tinham o auxílio da bússola, né? Nesse período, a gente já viu como funciona a bússola. Então, eles já tinham uma noção de latitude e longitude muito maior, certo? Então, foram a partir deles que eles conseguiram traçar rotas corretas, certo? Não eram coisas que eram só e se, ou talvez, não, eram certezas, né? Porque eles já poderiam conhecer aquele local. Então, acredito que vocês. Vou deixar vocês tirarem as dúvidas no final, tá certo? Então, vocês anotam aí as dúvidas que vocês tiverem e eu vou passar minha palavra para a professora Cristina. Berenice, tem como tu me auxiliar aí com o livro? Tem. Não, porque eu não estou vendo mais nenhum livro aqui na minha tela. Tá bom. Peraí, só um momentinho. Pronto. Pronto? Não, eu que estou na tela aqui do meu computador. O que eu faço com isso aí? Cristina, tu vai ter que clicar na Berenice, tá certo? Pronto. Deu certo. Pronto. Bom, pessoal, diferente da primeira parte, né? Esse momento agora, né, da tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade, né, já é um pouco diferente. Né? O enorme processo tecnológico ocorrido a partir do meado do século XX promoveu uma verdadeira revolução na cartografia, né? Com o desenvolvimento das técnicas de informação, como a informática, satélite, espaciais, telecomunicações, né, ampliaram-se as possibilidades técnicas de coleta e armazenagem, transmissão e o processamento de dados de informações da superfície terrestre. Claro, né, com toda essa tecnologia, houve todo esse avanço tecnológico, assim, facilitando muito mais a compreensão da cartografia, né. O sensoramento remoto, nome dado ao conjunto de tecnologias utilizadas à distância, né, de imagens e outros tipos de dados e informações sobre a superfície terrestre, né, esses dados e informações são captados de diferentes níveis, né, de altitude por meio de sensores instalados principalmente em aviões, ou em satélites orbitais artificiais, aonde essas fotografias, né, nós temos aí as fotografias aéreas, onde as primeiras fotografias aéreas foram tiradas com auxílio, né, de balões em meados do século XIX, ainda de maneira rudimentar, claro, né, na primeira década do século XX, com o advento de aviação militar e a produção dessas imagens, teve um grande impulso, embora o seu uso ainda fosse restrito aos fins militares, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial. Esse processo foi utilizado, né?
Desde então, muitos progressos técnicos e novos processos foram desenvolvidos, incorporados aos levantamentos da aerofotogrametria. Aí vocês percebem na imagem, né, a forma como é trabalhado, né, a fotografia aérea. A aeronave sobrevoa a área a ser fotografada, e aí a câmera fotográfica de alta resolução, ocupada de um compartimento por sua parte inferior, não é? A câmera faz uma imagem bem sensitiva de tudo aquilo que ela quer alcançar e fotografar. Né? Uma imagem bem nítida, né? De todos os ângulos. Ao fornecer informações que mostram um outro grau de detalhamento, as diferentes formas de ocupação do espaço e do uso do solo. Aí, na outra imagem, a gente percebe que essa fotografia aérea torna-se ferramenta imprescindível para elaborar mais diferentes tipos de mapa, né? A gente vê aí o quê? O detalhamento. Esse mapa, ele trabalha uma fotografia onde ele apresenta todas as informações, né, que pode ser percebidas. Uma imagem nítida, né, um exemplo fotográfico aéreo, né, muito bem elaborado, né, bem esclarecido e muito importante. Outras grandes vantagens das fotografias aéreas é que elas permitem identificar, mapear as formas de relevo, né? Como vocês viram na parte anterior lá, além de mostrar os detalhes, ruas, a forma de relevo também ela apresenta. Isso é possível quando sobrepomos duas fotografias aéreas. Aqui no caso, onde estamos vendo aqui a imagem, né? Esses aparelhos, no entanto, também podem ser substituídos por sofisticados programas de computador que executam a mesma função, porém, em um custo bem elevado. Passa, Berê. As imagens de satélites foi um outro marco. As imagens de satélites foram outro marco, né, radicalmente, que marcou e mudou radicalmente os rumos do sensoramento remoto. Foi uma conquista espacial ocorrida a partir da década de 1960, né? Desde então, o lançamento de satélites artificiais ao espaço e ao desenvolvimento da informática tornaram possível a obtenção sistemática de imagens orbitais de toda a superfície do planeta, inclusive dos lugares mais remotos e de difícil acesso aos seres humanos. Essas imagens são obtidas por de sensores, né, ultrassensíveis, que, acoplados aos satélites artificiais que giram em torno da Terra, são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Onde aí você percebe na imagem, também, com uma grande nitidez, né, a forma e a evolução, né, deste processo. Bastante, né, imagens nítidas, né, a gente percebe aí toda a questão relacionada às imagens de satélites. Cristina, só para ajudar aí, né, na tua fala, só para aumentar aí a tua fala, lembrando que quando a Cristina falou dessa conquista espacial, como eu falei anteriormente, que tudo depende muito do momento histórico, né, que estamos passando. Então, o que estava acontecendo em 1960? Muitos de vocês não sabem, mas a gente estava numa corrida espacial que era por conta da Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética, o tempo todo, estavam correndo contra o tempo para saber. Eles queriam o tempo todo
tomar de conta do mundo, inclusive, certo, do espaço. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi o lançamento de satélite. Um queria mandar o satélite primeiro para a órbita da Terra, e o que conseguiu, né, foi a União Soviética aí, com o Sputnik 1, se eu não me engano, em 1957, certo? Por isso que ele falou, por isso que a Cristina falou em 1960. Aí aqui está mostrando a imagem, né, sobre, como a Cristina tinha falado, que essas imagens, elas são obtidas por meio de sensores que estão dentro, certo, desses satélites artificiais. Quando a gente fala em satélites artificiais, é porque existem os satélites naturais. A Lua, por exemplo, é um satélite natural, né? Então, eles ficam lá, né, orbitando em torno da Terra, e até existe um fenômeno que se chama albedo, né? Vocês vão ver isso, eu e a Cristina vamos mostrar a vocês mais lá na frente com os conteúdos que vão chegar para vocês. Então, esse fenômeno é a quantidade de luz que um objeto na superfície terrestre absorve ou reflete. Então, é a partir desse reflexo, certo, que a gente consegue obter essas imagens de satélites, como vocês podem observar aqui, que a Cristina estava mostrando, né? Então, ele vai mostrando aqui, ó, a energia, né, solar que desce, aí tem as rodovias, a floresta, o solo, a água. Então, por exemplo, as cidades, elas refletem cerca de 14 a 18%, ou seja, é um número pouco. Por quê? Porque ela, ao invés de refletir tanta energia solar, ela faz mais absorver, certo? O asfalto, de 6 a 15%. Então, existem vários tipos, né, de satélites e vários tipos de formas que são captadas por esses satélites. Pode continuar, Cristina. A Cristina saiu? Berenice. Oi. Enquanto ela volta. Posso só dar uma pitadinha aí? Pode. Quando tu falaste aí nesses dois países, né, que estavam buscando o poder tecnológico, né, de enfrentamento na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, é bom, vale salientar, né, nesse período, o homem chega à Lua, né, exatamente para mostrar a força, né, desse país, União Soviética, ficar à frente dos Estados Unidos, né, nessa busca incessante de poder, né, principalmente na tecnologia, tá ok? Berenice. Oi, pode falar. Enquanto a Cristina reaparece, vou dar um tempo para vocês de mais 6 minutos, para quando for 8h40 o Daniel começar a aula dele, viu, Daniel? Eu posso continuar a falar, ainda tenho coisa aqui para mostrar. Vocês têm 6 minutos para concluir e os meninos vão fazer as perguntas aqui no chat, depois a gente vai responder de outra forma, porque não vai dar tempo. O Daniel tem que... Eu vou continuar aqui bem rapidinho, só para mostrar a vocês, só quero que vocês vejam, né? Eu tinha bem lembrado, obrigado pela observação, porque foi justamente isso, gente. Quando a União Soviética ela tinha mandado o primeiro satélite, né, em órbita da Terra, aí os Estados Unidos estavam pensando o quê? Não vai ser assim, não. A gente vai lá e mandou o homem para a Lua, né? E ainda tem várias pessoas que não acreditam nisso, mas é só vocês pesquisarem que há várias teorias, né, que mostram que isso realmente aconteceu, certo? Então, essas imagens, elas são geradas de muita forma, tá certo? Existem canais, né, como vocês estão observando aqui, eles são chamados de canais pancromáticos, né? Não tem nada a ver com pâncreas, tá, gente? É outra coisa totalmente diferente. O que eles fazem, esses canais? Eles geram imagens, né? Esses canais aqui, eles geram imagens que variam do branco ao preto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês dessas imagens. Ó, aqui são os canais pancromáticos, eu acho que dá para ver, né, aqui para vocês. E aqui são duas imagens que até a Cristina tinha mostrado para vocês, né, das cidades. Então, esses canais aqui, eles só conseguem captar imagens que variam do preto, do branco ao preto, né, ou do cinza, ou alguma coisa do tipo, tá certo? E existem outras formas de gerar imagem, que são as imagens coloridas. Mas, obviamente, essas imagens, elas só conseguem captar, esses sensores só conseguem captar as cores primárias. Quais seriam as cores primárias?
o azul, o verde e o vermelho, que é o exemplo, né, dessa imagem aqui. Essa imagem aqui, eu peguei no site do governo, tá certo? Vocês vão observar que tem assim, GOES, né? É uma sigla para um nome em inglês, tá bom? Como eu não sou Everane, não sou Isabela, eu vou falar aqui no português, que essa sigla, ela significa Satélite Ambiental Operacional Geoestacionário. Então, o que ele faz? Ele capta, né? É um conjunto de satélites que ele capta a previsão do tempo, ele faz o rastreamento de tempestades severas. Então, aqui, ele está mostrando, a partir dessas cores verdes, vermelha e azul, né, os topos das nuvens, né, quando vai se aproximando uma tempestade. É geralmente aquela foto, aquela imagem, né, que a gente vê no Jornal Nacional, né? Eu acho que a Maju ainda apresenta essa parte da previsão do tempo, e ela está lá apresentando, vai vir uma forte tempestade vinda do Rio Grande do Sul, e vai chegar no Nordeste brasileiro. Então, qual é o satélite que capta essas imagens? Como é que eles obtêm essa informação? É justamente desse satélite GOES, né? Que é um satélite ambiental. Ele é um conjunto de satélites, certo? Instalação, que ficam em órbita da Terra, que quem administra ele é um nomezinho chamado Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Então, é por isso que a gente consegue informações da América do Sul, da América do Norte, tudo que a gente está sabendo, tudo que está acontecendo, todas as chuvas, tempestades que podem ocorrer naquele momento, daqui a uma semana, certo? No Brasil. Então, a minha fala é essa. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem tirar agora, eu estou aqui para auxiliar vocês. Se vocês tiverem dúvida na atividade que eu passei, né? Vou só mostrar aqui para vocês, que nessa semana, acho que dá para ver ainda, né? Essa semana eu passei a atividade 4, 5, 6, se eu não me engano, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, como é que eu respondo a atividade, ou qualquer coisa, vocês podem perguntar, que eu estou pronta para tirar as dúvidas de vocês. Oi, Berenice, bom dia, Francisca. Oi, Francisca. Eu queria só ter uma ideia dos alunos participantes, poderia me informar? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, Francisca. Até o momento, a gente tem aqui muitos professores. Olá, professores, colegas. A gente tem a Kailane. Oi, Kailane. A Kailane é do primeiro B. A gente tem o Riquelme. A gente tem a Laisa. Nós temos o Sérgio. Oi, Sérgio. Né? O Sérgio do primeiro A, teu primeiro A, Francisca. A gente tem a Thaís e temos o Tiago. Pois, gente, vamos ter que iniciar a aula de Sociologia. Queria parabenizar os professores de Geografia e parabenizar os alunos que estão aqui na sala de aula. Queria que eles colocassem aí por escrito as dúvidas e depois a professora responde, tá certo? Muito obrigado, Cristina, e muito obrigado, Berenice. Daniel, é com você e a Geisca. E aí, gente, a minha internet caiu. Ô, Cristina, fala aí. A minha internet teve uma queda aqui de internet, por isso que eu não participei mais. Ok, professor Daniel Souza. Bom dia, estão me escutando? Estão me escutando bem? Oi, Daniel. Daniel, bom dia. Pronto. Então, vamos lá, né? Parabenizando as minhas colegas pela belíssima apresentação que aí está, né? Que deram essa belíssima aula de geografia aí, e agora me ficou a missão de fazer uma reflexão também, uma apresentação, uma aula sobre o itinerário sociológico, né? Que aí eu vou contar com a minha amiga Geisca, que já está aí preparando o material para aparecer, tá? Me chamo professor Daniel, sou professor da disciplina de Sociologia na Escola Gonzaga Mota, né? E nós hoje vamos dialogar um pouco aqui, nessa sala de aula, com os alunos do primeiro ano, sobre o nosso itinerário proposto para este momento, né? Nós estamos fazendo um itinerário sociológico sobre o termo geral cultura,
E dentro desse termo geral cultura, aí da unidade 1 do nosso livro, os alunos que estão me acompanhando quiserem pegar, né, o livro didático, eu estou me baseando totalmente por ele para vocês terem esse acesso, que podem ir me acompanhando aí em casa sem problema nenhum. Apesar que vai aparecer os slides aí na tela com a ajuda da minha amiga Jéssica, né, vai dar esse suporte. Tá? Mas vocês podem acompanhar também aí pelo livro didático, fiquem à vontade, tá bom? O slide é só para a gente ter, assim, essa visão mais prática. Dentro do termo cultura, né, nós temos vários outros temas distribuídos em capítulos. Já concluímos o capítulo 1, né, com o tema evolucionismo e diferença. E agora, semana passada, nós já iniciamos o capítulo 2 com o tema padrão, normas e cultura, que é o assunto que nós vamos, em rápidas pinceladas aqui, fazer uma apresentação para vocês. O que é o conhecimento antropológico, né, dentro do ramo cultural? Desde as primeiras civilizações, desde as primeiras sociedades, era necessário algo que explicasse o comportamento, a manifestação de hábitos daqueles seres humanos que viviam naquelas sociedades antes remotas e agora já fazem sua associação em comunidade, que nós definimos como sendo a sociedade, seja ela qual for, né? E o conhecimento antropológico, ele serve justamente para classificar, explicar toda e qualquer manifestação, né, cultural dessas civilizações, ou seja, os hábitos dos seus indivíduos que pertencem a uma sociedade que, depois de tanto serem praticados, se tornam atos culturais ou hábitos culturais, né? Dentro desse capítulo 2, com o tema padrões, normas e culturas, nós vamos contemplar as civilizações versus cultura, cultura e etnocentrismo, relativismo, padrões culturais, o conceito de cultura no século XX, que sofre uma mudança radicalmente de outros termos sobre cultura um pouco mais para trás, né? O conceito de cultura no século XXI. Dentro desses contextos sociológicos, vale uma atenção primordial para o conceito de cultura nascer com oposição às narrativas evolucionistas do século XIX. O que é isso? Né? No século XIX, os evolucionistas, para explicar, né, a grande disseminação de manifestações e de hábitos culturais, querem explicar a população dentro de um grupo só específico. Todos têm essa manifestação porque pertencem a esse grupo aqui. E esses que se manifestam dessa forma, quem explica? Daí, a antropologia entra com esse conceito, né, de explicar que os hábitos culturais, né, eles estão intrínsecos no habitat do indivíduo lá na sua sociedade. Aquilo que ele pratica diariamente, né, que vai lhe fornecendo o seu hábito cultural, hábitos que se tornam manifestações culturais, como danças, maneira de se vestir, a culinária específica daquela região, né? Então, precisava sair de que a evolução do homem era que gerava seus hábitos culturais e não a questão da manifestação de seus hábitos. Então, a primeira chamada de atenção que eu faço é para esse contexto aí. Depois, o conceito de cultura se opondo à ideia de uma única civilização. Viver em sociedade implica saber que cada indivíduo tem uma maneira de ser, se autoafirmar e se manifestar nessa sociedade, né? Nós não somos padrões iguais perante a sociedade. Cada um de nós temos nossa crença, nossos costumes e nossos hábitos. Então, dentro da teoria evolucionista, segue um padrão para se evolucionar, aquela sociedade fizesse a sua evolução. Já com o conceito antropológico, estudando o conceito antropológico no seu vigor geral, a gente vai ver que cada indivíduo pertencente a uma sociedade,
né, ele está inserido em um hábito que manifesta o seu apogeu cultural, né? Depois, o conceito de cultura de boas, que é o sociólogo carro-chefe do estudo da antropologia evolucionista, né, que é justamente a pesquisa sobre ele que eu indiquei como atividade desta semana, né, para que os alunos já tomassem conhecimento de quem é esse Boas. Boas é o sobrenome dele, né? Franz Boas. A gente só pronuncia o Boas. Então, ele é o cientista social que vai dar essa contribuição direta sobre o contexto antropológico, né? E ele vai fazer um aparato geral, né, fazendo essa desmistificação de que a evolução do homem, ela modifica os seus hábitos culturais na sociedade a qual ele está inserido, né? Vamos ver também o relativismo cultural e o oposto, o etnocentrismo. O etnocentrismo ficou bem explicado para nós lá no capítulo 1, né? Como vimos a manifestação cultural da mudança do século XIX, né, da perspectiva antropológica das sociedades primitivas no século XIX para as sociedades do século XX e século XXI, né? E agora sim, nós já entendendo todo o amparato que vai chegando para as diversas culturas, para as diversas sociedades, um apanhado de costumes, de músicas, de vestimentas, de estética, de informação, né? Esse apanhado etnocêntrico que cada cultura vai manifestando o seu poder, né? Então, para nós, né, aqui, bem particularmente, dentro desse contexto antropológico, o que nos cabe saber? Que todos os hábitos nossos manifestados na sociedade ao qual nós fazemos parte, eles se transformam, de uma certa forma, a vigor e a rigor, como cultura, né? Nós temos a cultura nordestina, nós temos as manifestações da cultura nordestina, mas se você vai para o lado do sul, você tem as manifestações culturais do lado do sul, né? Nós temos, e assim vai de região para região. E a antropologia, ao estudar esta antropologia, é necessário, inclusive, para a gente compreender as grandes transformações que vêm ocorrendo ao longo das modificações sociais, né? A mudança de sociedades. O que nós temos hoje como hábitos cultural está longe de ser parecido com os hábitos culturais que, por exemplo, sua mãe e sua avó, né, conseguiram contemplar. Por isso que muitas vezes, assim, entre parênteses, um exemplo bem útil, com mais acesso de vocês, assim, muitas vezes os pais de vocês conversando com vocês em casa, eles devem dizer assim, as coisas hoje estão muito mudadas, no meu tempo não era assim, né? Vocês devem escutar esse choque de realidade que acontece quando os pais de vocês vão analisar os fatos que acontecem hoje, né? Na maneira de vestir, na maneira de falar, o gosto musical, né? E N outras coisas que aparecem nesse contexto, tá certo? Então, essa é a chamada de atenção que eu faço dentro dessa temática, né, desses padrões culturais, né, destas normas e destas formas de cultura. Cada sociedade tem seu padrão social, cada sociedade tem suas normas e cada sociedade tem sua cultura. E é necessário que a gente consiga respeitar, e é interessante, e o estudo sociológico nos leva a essa chamada de atenção, saber respeitar o que nos é diferente, né? O que talvez para a minha sociedade aquilo não seja tão bem visto ou aceito, para uma outra sociedade aquilo é super normal. Aquilo que para as minhas normas de conduta eu não consigo entender ou respeitar, para uma outra forma de sociedade pensa de forma diferente e para ela é super normal. Aquilo que para mim não seria cultura, para um outro grupo específico se torna um hábito cultural que o identifica, né?
E a sociologia, ela vem justamente ser essa reflexão acerca de tudo que é manifestado na sociedade de uma forma geral, tá certo? Então, essa é minha contribuição para vocês, para não se estender tanto, tá? E é aquilo que eu considero de forma mais importante a discutir com vocês. Chamando a atenção, recapitulando aqui com vocês, né, esses traços importantes. Lembrar que cada sociedade tem seus padrões de vida, cada sociedade tem as suas normas ou suas regras, e cada sociedade tem a sua manifestação cultural. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Não sei se fui claro o suficiente. Alguma dúvida que vocês possam ter, vocês podem me perguntar aí, ou escrever, ou deixar para a gente fazer junto o Tira Dúvida com as meninas. Tá bom assim? Se algum caro colega quiser também contribuir alguma coisa. Gente, eu fico muito feliz aí com a palavra do professor Daniel, né? E aí eu queria deixar aberto mesmo para os alunos agora nesse momento. Nós temos ainda 8 minutos para terminar nossa live. E aí já queria que os alunos, ou o professor também, quiser, mas preferencialmente os alunos, né? Pudesse colocar algum questionamento, alguma dúvida, ou até mesmo o seu sentimento em relação a essa aula. Se gostou, se não gostou, uma pequena avaliação, né? Pode ficar à vontade, os alunos. Nós temos a Maria Kailane, nós temos a Naftali, Riquelme, o Sérgio Everton. A Laisa está dizendo que gostou muito da aula. E essa aqui é só as primeiras aulas, né? Nós vamos ter outras aulas depois, de outras disciplinas também, se Deus quiser. Algum aluno gostaria de falar, assim, oralmente, no áudio? Ezequiel está dizendo que gostou muito, né? Pessoal do primeiro ano, a gente queria aproveitar esse momento, enquanto vocês estão fazendo as perguntas aí e falando que gostou, que não gostou, a gente queria pedir muito a vocês duas coisas. Primeiro, a organização do tempo de vocês em casa para conseguir fazer as tarefas, para estudar, porque nós estamos num momento muito difícil na questão educacional. Se a gente não construir o nosso conhecimento com autonomia, infelizmente, nós vamos ficar com uma lacuna de conhecimento nesse período todo. Queria que vocês lessem um livro, nós vamos sugerir livros para que vocês leiam, assistam vídeos, assistam videoaulas, né? Para quê? Comentários, para reforçar o conhecimento que os professores estão enviando para vocês através do Google Sala de Aula, tá bom? Algum professor, algum aluno gostaria de dizer mais alguma coisa? Daniel quiser se despedir, se quiser, a Berenice também quiser falar mais alguma coisa, a Cristina, fica à vontade. Eu queria responder aos comentários aí. Ok, gente, muita saudade de vocês também, certo? Saudade mesmo. Quando eu fico vendo vocês partilhando assim, me dá aquela nostalgia no coração de a gente não estar podendo se encontrar, né? Mas logo, logo a gente vai matar essa saudade, se Deus quiser, certo? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Precisando, só é chamar no privado, como a gente tem feito, né? E a gente vai atendendo vocês sem problema nenhum, tá bom? Mas o meu muito obrigado a cada um de vocês. Estamos aqui